Boa tarde, pessoal. Bem, voltamos aqui agora para o nosso último painel. Se vocês gostaram desses dois primeiros painéis, amanhã nós vamos ter 3 temas também que eu tenho certeza que vocês vão amar. Bem, primeiro a gente vai começar com Pix e Drex, depois a gente vai conversar um bocado aqui, debater, fazer perguntas sobre tokenização de ativos. E no final do dia, nós vamos fazer aquele exercício legal que a gente gosta de fazer, de previsão do futuro sobre 2024. Então, o último painel de amanhã, nós vamos falar das tendências para 2024. Eu, particularmente, bem, como eu já sei mais ou menos o que vai acontecer, eu estou muito empolgado para amanhã, estou muito feliz de ver hoje o que a gente está fazendo aqui, da participação do pessoal online, da participação do pessoal presencial. Então, não deixem de participar amanhã. Bem, estão todos convidados a voltar aqui amanhã, né? Então, vamos para o próximo painel. Agora, gente, nós vamos falar sobre transformação digital em produtos e serviços bancários. Bem, é um tema que, obviamente, é do interesse de todo mundo que está aqui. Nós gostamos desse mercado financeiro e, obviamente, nós trouxemos pessoas que, como os outros participantes anteriores, os outros palestrantes anteriores, sabem muito desse tópico, tá? Então, nós vamos convidar aqui agora para falar com a gente sobre esse tópico, Cida Vasconcelos, palmas, Bruno Salles, Daniel Oliveira e Marcos Cantarino. Obrigado, gente. Opa! Primeiramente, muito obrigado, é uma honra estar aqui com vocês. Vamos começar pelas apresentações de praxe e vou começar aqui por mim antes de passar para os meus colegas. Meu nome é Bruno Salles, eu estou hoje como Head de Produtos aqui na Sinqia, sou formado em Tecnologia, já liderei time de produtos, desenvolvimento e agora com foco no mercado financeiro, aqui liderando o nosso time de produtos em toda essa transformação, essa jornada super emocionante aí. Aí, Cida, vou convidar você aí para fazer a sua apresentação, por favor. Boa tarde, pessoal. Obrigada por nos receberem. Em nome da Cantarino, eu agradeço. Eu estou um pouco rouca hoje, vocês me desculpem, talvez, né? Mas, assim, eu sou a Cida, estou no mercado já faz uns bons aninhos, aí desde o século passado, pelo menos. Já tive em muitas empresas de tecnologia e telecom e faz 7 anos estou com a Cantarino, trabalhando na construção de muito conteúdo, eventos, oportunidades de relacionamento do mercado financeiro com as empresas de tecnologia. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui também. Obrigado pelo convite. E eu sou Daniel Oliveira, eu sou diretor de pagamentos da Evertec mais Sinqia agora no Brasil. Também tem a Barba Branca denuncia o número de anos já trabalhando com pagamentos também. Mas é um prazer estar aqui, muito empolgado de estar aqui com vocês hoje. E vou passar a palavra para o meu amigo Cantarino. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu sou Marcos Cantarino, eu sou engenheiro, tá? Trabalho aí há uns 30 anos dentro do ecossistema financeiro, com o ecossistema financeiro. Na minha trajetória profissional, eu tive a oportunidade de trabalhar dentro do banco, entendendo as demandas dele. Na sequência, eu tive a oportunidade de vender para os bancos. E, hoje em dia, eu tenho a oportunidade de falar sobre os bancos, entendeu? Então, eu tenho uma trajetória aí bem interessante, tá? E aprendo muito com todos, né? Eu acho que eu tenho mais bons ouvidos que o poder de falar e de tudo mais. E trabalho com a Cida na Cantarino Brasileira, ela já deu as boas-vindas aí pela Cantarino, já está resolvido. Obrigado. Legal. E aí, gente, vamos para o que interessa, né? Agora a Cida vai apresentar o resultado de uma pesquisa que foi realizada em 22, né, Cida? E aí, na sequência,
tanto o Cantarino como eu e o Daniel, a gente vai complementar aí com a nossa visão do que a gente conclui sobre todo esse trabalho e todos esses temas de transformação digital. À vontade aí, Cida. Bom, gente, nós temos um desafio importante aqui, porque estamos entre conteúdo e um totem verde ali que nos espera. É uma pena que o pessoal virtual não vá participar disso. Desculpem aí a falta de educação, mas é verdade, né? Quem quiser, vem aqui amanhã, né? Bom, pessoal, a Cantarino Brasileiro tem como tradição entre os seus produtos a questão das pesquisas. E as nossas pesquisas, elas sempre trazem o ponto de vista do consumidor de produtos e serviços financeiros. Nós aqui hoje falamos, ao longo do dia, sentado nas cadeiras de provedores de solução, de instituições financeiras e provedores de tecnologia. Mas a gente precisa conhecer o que o consumidor pensa para que a gente ou corrobore a nossa estratégia ou corrija os nossos pontos de vista. E é isso que a gente vai tentar trazer aqui um pouco, falando de transformação digital desses produtos e serviços, ou melhor, de como o consumidor sente que isso realmente está acontecendo. Quando a gente fala de transformação digital, é um troço que a gente às vezes imagina, era de um jeito e virou de outro. Na verdade, isso começou há muito tempo, quando o digital passou a fazer parte da vida da gente e não termina. Principalmente porque a gente está falando que, no bojo disso tudo, estão as tecnologias exponenciais. Falamos hoje muito aqui da IA, mas ela não é a única, talvez seja a mais importante, uma protagonista aí muito importante, mas não é a única tecnologia que vem fazendo todo esse mercado evoluir. E a gente sempre está falando também de transformar uma percepção do usuário final em cima de uma série de sistemas que hoje ainda funcionam muito em cima do legado. Existe uma dificuldade muito grande das instituições. E eu não estou falando só das instituições mais tradicionais, mas também das mais jovens, que, apesar de serem nativas digitais, também dependem de uma interação com o ecossistema para prestar um serviço eficiente para esses clientes que têm os mais diversos tipos de necessidade e vêm de origens diversas. Nessa nossa pesquisa, ela já tem quase um ano, né? Então, um ano, na verdade. Então, é interessante a gente olhar até aqui como uma comparação do que se dizia e do que realmente vem sendo mostrado hoje. Eu acho que isso o Bruno vai falar bastante, né? E o Daniel também, tá certo? Bom, é importante dizer que esse QR Code que vai aparecer em todos os slides pode dar acesso a vocês a essa pesquisa. Vocês podem ler o QR Code e baixar o pessoal aí do virtual também. Uma das primeiras perguntas que a gente faz é assim, onde você tem conta? Foi mencionado aqui, e é uma realidade, que os brasileiros têm quase 5 contas por consumidor. Então, isso aqui é um número conjunto, e a gente vê o roxinho aí com mais da metade, né, das pessoas reportando que tem uma conta lá. Nós não estamos falando de contas ativas, existe uma outra pergunta que demonstra isso de uma maneira mais fácil. E a gente percebe que alguns players que nem são bancos aparecem aí como conta. Porque o que importa para as pessoas hoje é se bancarizar, é conseguir, de alguma forma, transacionar digitalmente a partir de um acesso que uma instituição lhe dê, e é por isso que a gente vê aí uma figura quase antológica, como o PayPal aparecendo como o segundo acesso digital entre essas opções. A gente faz a pergunta sobre... desculpa. Qual é o seu banco principal? Né? E aí a gente já vê uma transformação um pouquinho diferente, que é o seguinte, estão faltando uns números ali, a última versão que eu passei da pesquisa mostra que 59% dos respondentes dizem que o seu banco principal ainda é uma daquelas instituições mais antigas que a gente conhece. Talvez por uma questão de tradição, talvez ainda por uma questão de composição do portfólio que a pessoa utiliza, ou
por uma obrigatoriedade de PJ, né, que se sobressai, às vezes, da pessoa física, a gente ainda percebe um predomínio dos bancos que, aqui na nossa amostra, a gente chama de tradicionais. São aqueles que a gente conhece há mais tempo, né, que têm as suas agências, etc. E aí a gente faz a pergunta, que tipo de produto você usa no seu banco? E a gente vê que o Pix é o campeão de audiência, em seguido de vários produtos que são eminentemente transacionais. Pagamentos, cartão de crédito, cartão de débito, etc. Quando a gente pensa em produtos mais sofisticados, mais estruturados, que dependem de uma fidelização maior do cliente, o consumo é muito menor. É lógico que a gente está falando de uma população aqui no Brasil que carece de poupança, que carece de instrução acerca de investimentos, que eu não sei nem se tem dinheiro mesmo para fazer esse tipo de coisa, né? Vamos ser bem simples e bem sinceros. Mas que, de alguma forma, traz aí no bojo uma oportunidade das instituições em estar trabalhando esse tipo de educação, é algo que nós trouxemos aqui hoje também, para tornar-se o banco principal dentro desses 5, em média, que todo mundo tem já contratado no seu dia a dia, né? Nós estamos falando de um onboarding muito facilitado nos dias de hoje, então abrir conta é fácil. Manter esse cliente ativo e fiel é que é outra questão bem diferente. Quando a gente fala sobre que canais você usa para acessar o seu banco, lógico que o aplicativo, e aqui nós não estamos falando nem de uso, nós estamos falando de avaliação. O aplicativo é o mais bem avaliado. A gente deu ali uma notinha de 1 a 5, você vê o aplicativo bem posicionado. Numa diferença pouca, mas olha só, gente, nós até mudamos, que a pergunta original era em cima do Twitter. Ali está como X, né? Mas as pessoas usando os canais mais variados e alguns que podem nos surpreender como provedores de informação. Mas o que as pessoas querem? Imediatismo, rapidez, eficiência. Por quê? Quando a gente pergunta para eles o que você procura num banco, olha que coisa interessante. Tarifa. A gente faz. Esse é um dado de pesquisa, da pesquisa da Akamai que a gente faz, que já está na 5ª edição. E sempre foi tarifa o fator principal de escolha das instituições. Ninguém quer gastar com instituição financeira. Só que a gente vê questões como a segurança e a rapidez no atendimento ficando cada vez mais importantes. E uma coisa que é muito interessante a gente colocar aqui é que segurança, gente, é o seguinte, não é aquela segurança de infraestrutura que a gente estava comentando aqui. Não é segurança de criptografia, é a sensação de segurança. Porque o cliente, ele quer se sentir seguro. Ele não quer cuidar da segurança dele. Ele não quer que a segurança seja uma coisa complicada. E aí a gente está vendo a rapidez no atendimento e a segurança como uma dicotomia que precisa ser equilibrada sempre na prestação de serviço pelas instituições. Quando a gente pergunta assim, do seu banco principal, o que você gosta mais nele? Aí aparece em correlação com o que a gente acabou de falar, porque ele se sente seguro para fazer as transações. Ele entra naquele aplicativo e ele está dentro de um lugarzinho confortável para fazer o que ele prefere. E isso é uma sensação que ele tem. Não é o CISO que faz isso para ele, é a experiência. Então, e, às vezes, o que o banco fala para ele nesse dia a dia. Em seguida, aparece a acessibilidade, depois a simplicidade, depois a experiência digital, né? É importante a gente perceber que tudo isso mostra como essa transformação digital vai chegando e alcançando o cliente lá na ponta. Para nós, como ditadores no sentido de desenvolvedores da estratégia de cada instituição, entender e se sentar lá na cadeirinha do consumidor, antes da gente pensar, a minha tecnologia é linda e maravilhosa, por que ninguém compra ela de mim, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente perguntou para esse usuário o que o seu banco pode melhorar. E as pessoas resolveram, né,
responderam: resolver os meus problemas e necessidades só por meio digital. Ninguém gosta de ter que ficar procurando 1 milhão de canais ou de passos para conseguir resolver o seu problema. E logo em seguida aparece, ali está equivocado, esse segundo item é um processo de crédito mais simples e rápido. Eu corrigi na versão final, tá, pessoal? E a gente falou tanto de crédito aqui, e o consumidor está buscando isso, mas ele não quer se sentir nu na hora de fazer e resolver um crédito, porque muita gente se sente assim, né? Estão tirando a minha roupa para poder me dar R$1.000 de crédito dentro da minha instituição. Ele precisa se sentir mais acolhido na hora de fazer tudo isso. Dos produtos e serviços, a gente perguntou: você está feliz com o que o teu banco te oferece? A maioria, 76%, diz que sim. Mas, por quê? Porque possui tudo que eu preciso, facilita a minha vida, é completo, é fácil de acessar produtos e serviços. E uma das questões que é interessante também é fácil de cancelar o que eu quero. Isso é importante, muito importante. Porque a gente percebe que, às vezes, contratar é fácil. Descontratar é um caminho da cruz. Não tem jeito. E isso é muito importante que as instituições tenham consciência. Quando a gente pergunta: você sente realmente que o seu banco é digital? A grande maioria diz que sim. Por quê? Porque não precisa ir em lugar nenhum para resolver os problemas. Por exemplo, uma agência consegue resolver a maior parte das minhas necessidades usando um aplicativo ou um internet banking. E traz funcionalidades inovadoras. Eu não preciso falar com gente para resolver as minhas questões. Vejam o que o consumidor está falando. Só que a gente também tem dado em alguns lugares de, se eu tento falar com uma pessoa, eu quero conseguir falar com uma pessoa. Eu não quero falar com chat. Eu não quero falar com bot. Eu quero falar com gente. E aí, vai da inteligência artificial de saber fingir isso muito bem, né? Vamos ver o que a gente resolve disso lá para frente. Aqui a gente fez uma pergunta sobre por que esse banco é seu banco principal, né? Como é que é seu atendimento, e a maior parte das pessoas se sente muito bem atendido, principalmente pelos canais de atendimento, né? E ele prefere os canais digitais do que o atendimento humano. E a gente sabe como é que essa pirâmide vem se estruturando. Quando a gente pergunta dos processos que você faz com o seu banco, quais que você sente que realmente são digitais, né? E aí a resposta é: olha, transações são bastante digitais. Vai ficando mais complexo, eu perco essa perspectiva do digital, como, por exemplo, para contratar um seguro. Eu não consigo sentir muito mais que é tão digital quanto o resto. Então, aqui a gente está mostrando uma oportunidade que pode já, de alguma maneira, estar sendo coberta por algumas instituições, mas que tem um gap bastante importante, inclusive conectado com aquela questão de que tipo de produto que eu uso na instituição que eu tenho, né? Aqui, acho que aqui eu repeti, né? Das interfaces digitais do meu banco. Eu considero-as digitais? Sim. 81% diz que é fácil de utilizar. 73% diz que o aplicativo não incomoda com a atualização. Olha que coisa interessante. Aquela coisa de você está tentando fazer um negócio, o aplicativo fala: preciso atualizar. Tem coisa mais chata do que isso, né? Pior do que isso, só quando você quer usar o WhatsApp, ele fala: estou fazendo backup das mensagens. Né? E por aí vai, gente. Eu não vou entrar no detalhe de cada uma, mas já falei, vocês podem baixar. Quando a gente pergunta assim, o que falta? O que você gostaria de ter a mais? As pessoas respondem: empréstimo, o que até o Bruno estava falando, né, de programas de fidelidade. É uma coisa, mas algo que a gente viu é assinaturas automáticas. As pessoas falam disso também, né? Opções de investimento, e uma coisa que chamou muita atenção da gente é que quase ninguém fala de Open Finance. Nós estamos aqui, né, trabalhado no Open Finance, mas o consumidor final não está nem entendendo para que isso veio.
O que isso significa? O que ele vai ganhar? Eu vou gastar menos? Eu vou ficar mais feliz? Eu vou conseguir fazer as coisas mais rápido? Será que nós, instituições financeiras, eu estou me colocando nesse lugar, a gente está sabendo explicar para o consumidor final ao que veio o bendito Open qualquer coisa? Isso é muito importante, que a gente vista essa camisa e se torne um evangelizador lá na frente. Bom, aqui, gente, são os dados gerais. A gente tem muito mais informação sobre isso. Nesse momento, só estamos detalhando o perfil da nossa pesquisa, onde nós buscamos seguir um perfil IBGE para trazer realmente um extrato da população no Brasil. E, caso vocês queiram mais informações, por favor, falem com a gente, porque agora a ideia é a gente tratar um pouco mais dessas informações daqui para frente, né, Bruno? Obrigada. Legal, Cida. Obrigado aí pela sua explicação, a complementação de todo esse resultado. Eu convido agora o Cantarino a colocar seu ponto de vista sobre todo esse trabalho. Como que o universo financeiro, nesse momento, conecta com essa pesquisa, Cantarino? Tá. Primeiro, eu quero dividir com vocês que todos nós aqui presentes somos atores, somos agentes desse momento de transformação do ecossistema financeiro. Tá? O Brasil é um país com um grande gap social, quem tem e quem não tem. Tá legal? Isso é um grande problema para todos nós que estamos sentados aqui. Todos nós aqui, todos, sem exceção, temos que desenvolver e evoluir em soluções e ferramentas que permitam reduzir esse gap. Eu aposto em duas, e a gente trabalha dentro da Cantarino Brasileiro em duas. A questão da educação e a questão de acesso ao crédito e disseminar conhecimento dentro do ecossistema financeiro. Bruno, eu gostei muito quando você comentou sobre a casa que está sendo construída lá com a história do Open Finance e tudo mais. Não adianta só construir uma casa se a gente não consegue botar boas soluções que deem acesso a essa turma, tá? Acesso a quem mais precisa. A questão da educação financeira ela é importante, mas da educação de base é igualmente importante. Essa frase não é minha, é do Guga Stocco, que eu vi outro dia, estava com ele e falou uma frase que eu adorei e vou passar a replicar isso direto. Está gravando aí, né? Então, mantive o autor da frase. Ele fala alguma coisa mais ou menos assim: nós hoje temos tecnologia do século XXI, cabeças do século XX e um regulatório, às vezes, do século XIX. Tá? Acho que a tecnologia está aí. Nosso DNA, o DNA do brasileiro, ele é ótimo para criar meme, saber criar fraude, né? E também desenvolver coisas muito bacanas. Tá? Então, o nosso desafio é dar um salto, né, na questão das nossas cabeças e desenvolver novos modelos, novas histórias que permitam a redução desse gap social. O primeiro painel fala sobre IA, brilhantemente conduzido. O IA é um passo importante para isso. A questão do Open Finance é outra questão muito bem, é uma evolução, é muito importante para a gente fazer algo para reduzir isso. Os bancos eles têm uma bucha, né? Essa é a grande verdade, e as pessoas elas têm esse desafio. A bucha, o banco tem que dar rentabilidade, tem que ser rentável para o seu acionista. Né? Não tem como fugir dessa história. E qualquer coisa que você fuja ou ouse mais e que traga um risco maior, existe até pela questão da solidez do sistema. Eu não posso ser um sistema sólido, porque o sistema
financeiro do Brasil é extremamente sólido. Você vê umas bordoadas aí, umas histórias aqui, outras feias ali, mas a gente é sólido. Nós somos referência mundial e somos inovadores. Começamos lá com o Internet Bank, né? Um dos primeiros Internet Bank no mundo foi do Brasil, né? A gente tem um SPB, né? A questão do que já está caducando, né? Que legal, né? O TED e o DOC, né? E a gente tem um Pix que está virando uma referência mundial. O nosso Open Finance, Open Banking, está virando uma referência mundial também. Então, a gente é bom pra caramba nessas histórias todas. A gente tem que botar móveis na sala para que as pessoas possam ter mais acesso às ofertas dos produtos e serviços financeiros. Gosto muito dessa pesquisa que a Cida comentou, porque vocês todos falaram muito de tecnologia, né? A gente está indo para o outro lado das pessoas, né? Esse mundo de tecnologia está aí para quê? É para atender pessoas, é para contribuir com a nossa sociedade. E isso é uma preocupação muito forte que a gente tem. Voltando, os desafios do banco. A rentabilidade, é óbvio. Na primeira apresentação, foi comentado sobre o uso da inteligência artificial para trazer eficiência. Tá? O desafio do banco sempre foi eficiência. Tá? Sempre isso aí, desde que nessa minha jornada, a questão da rentabilidade e da eficiência operacional sempre foram grandes desafios, preocupações do banco. E isso a gente mede, inclusive, a gente tem um prêmio chamava inicialmente prêmio relatório bancário, depois virou prêmio Banking Transformation, e a gente tinha uma categoria chamada eficiência operacional. Era a categoria que mais case a gente recebia. Tudo os caras recebem, né? Tudo os caras jogam com o olho na eficiência operacional. A questão da rentabilidade, já falei 6 vezes isso aqui, né? Só para não perder a minha linha de raciocínio. A questão da fricção, tá? É um desafio, tá? Fricção, reduzir fricção com a questão da segurança. E fraude é o bicho, né? Fraude, está todo mundo desesperado com esse negócio das fraudes que rolam no dia a dia. Tá? É isso. A Cida já falou aqui do tempo, porque ela sabe que eu gosto de falar, então vou parar de falar agora. É isso, gente. Obrigado. Tá? Não, legal, Cantarino. Obrigado aí pela sua contribuição. E agora, eu vou fazer o complemento aqui dos meus colegas em cima da pesquisa. Como a Sinqia se posiciona com todas essas informações e com todas essas oportunidades e resultados. E aí, eu começo com esse slide. Esse slide foi justamente apresentado na pesquisa, onde posiciona aí os produtos e serviços mais utilizados. E aqui eu tenho muito orgulho em falar, em nome da Sinqia e Evertec, que a Sinqia é a única empresa provedora de solução para o mercado financeiro que consegue promover uma solução full banking em todas essas camadas. Então, a gente tem, cada ícone desses, a gente tem uma solução, a gente tem um produto ou mais de um produto para a necessidade dos nossos clientes. E, para agora, como é que a gente evolui tudo isso? Como é que isso está dividido dentro da nossa forma de trabalhar e da nossa forma de enxergar essa evolução? Então, eu vou começar, também embasando na pesquisa, a evolução que ocorreu ao longo do tempo, passando pelos bancos tradicionais, seguindo com os bancos, com os canais digitais. Percebam que eu não estou falando de bancos digitais, estou falando de bancos com canais digitais, que destacam operações de PIX, transferências eletrônicas, DDA e outros mais. E, por último, o Bank as a Service, que é o que tem transformado bastante a nossa indústria. E aí, o que é o Bank as a Service, para quem não conhece?
Bank as a Service foi a possibilidade que surgiu de instituições que não são bancos de compartilhar serviços financeiros ou utilizarem em benefício próprio, como, por exemplo, pagar fornecedores, pagar os colaboradores, integrar soluções financeiras dentro da sua cadeia de valor. E com esse advento, nós passamos o que a gente chama de fintechização. Embedded Services, tem uma série de nomes que a gente consegue usar nisso. O que aconteceu? Inicialmente, os bancos acreditaram que essas evoluções das fintechs poderiam ser concorrentes, oferecendo os mesmos serviços ou até mesmo roubando clientes. Com o passar do tempo, o mercado se autorregulou e muitas vezes os bancos provêm parte desses serviços para as fintechs. E agora, aquele gráfico que era extremamente dominado por instituições financeiras, como a Cida mencionou anteriormente, a gente já vê novos símbolozinhos surgindo nessa competição, ofertando serviços iguais ou similares nessa categoria. E essa última barrinha aí é para simbolizar que isso não para. A cada dia surgem novas possibilidades. E aí, gente, o que a gente precisa entender para dar continuidade nisso? Antes, como vocês viram lá nos bancos tradicionais e nos canais, a gente conectava soluções através de módulos, tá? A gente era modularizado com integrações mais arcaicas e nós evoluímos para integrações com base em APIs, colocando a nossa cadeia de valor completamente compartilhada. Para a gente conseguir prover uma experiência num nível satisfatório, a gente precisa transformar uma orientação de processo de negócio para uma visão de jornada. Jornada com base numa visão do cliente e com base numa visão do usuário. Para isso, eu trouxe um exemplo nosso aplicado, que é o nosso Câmbio as a Service. Ele aqui apresenta a nossa jornada de ponta a ponta, compreendendo desde o onboarding até o fechamento, com soluções exclusivas aí, Sinqia Evertec. Então, vejam, na camada de onboard, nós temos soluções da Simple para a parte de autenticação, para a parte de autorização. Nós temos na camada de liquidação o nosso PSTI Pix. Tá? Na camada de processamento, nós vemos a FEPWeb, com a parte de certificação digital e assinaturas digitais também. E com o fechamento, a gente tem bastante opções, contando para fechar toda essa jornada, que é o nosso SQ Controladoria, o SQ Regulatórios, Soluções Financeiras e REINF, num sistema baseado em SaaS. Então, essa transformação que antes a gente se conectava em partes, onde esse processo era muito mais moroso e a gente tinha muito mais dificuldade de atender a expectativa do cliente final, que foi o que a Cida falou, que era promover rapidez e agilidade, está evoluindo ao longo do tempo com essa transformação na visão de jornada. Tudo isso com a complexidade de entender os legados e de fazer essa conexão também, né, gente? Mas a gente não acabou aqui. Vou passar a bola aqui para o meu colega. Obrigado, Bruno. E o Cantarino falou da metáfora da casa lá, de construir a casa. Então, aqui tem, né, e que o brasileiro faz muito bem fraude e memes, né? Mas tem os carpinteiros também. Então, aqui tem mais um carpinteiro aqui que a gente orgulhosamente faz a parte que não é fraude nem meme, né? Então, eu acho que, olhando também para aquele gráfico que o Bruno mostrou, a gente está muito empolgado nesse momento de Evertec mais Sinqia também, porque a gente consegue adicionar aquela lista ali, algumas coisas muito importantes para poder prover essa experiência de banco digital, né, ou de bancarização, ou como a gente quiser chamar, que é essa possibilidade de conectar os serviços financeiros e disponibilizar serviços financeiros para qualquer empresa, efetivamente, né? Não só para
uma parcela de instituições financeiras ou instituições de pagamento, enfim, mas a gente tem essa visão de poder democratizar a tecnologia de acesso financeiro, tecnologia de fazer pagamentos para uma quantidade muito maior de empresas e de pessoas no final do dia, né? E aí, quando a gente olha por exemplo, eu estou mostrando uma parte, uma plataforma da Evertec, que é a plataforma PaySmart, é uma plataforma de processamento, para fazer processamento de emissores, para fazer uma parte de banco digital também, para fazer, por exemplo, ajudar emissores com os serviços tradicionais, lá plugados nos serviços tradicionais, mas também com cartões físicos, cartões virtuais, fazer pagamentos, transferências, enfim, usando um aplicativo, o próprio aplicativo que a empresa já disponibiliza, né, que já tem aquela comunicação com o usuário, ou às vezes até com um aplicativo white label, que pode ser customizado com as cores e o jeito da empresa, e aí também muito conectado com as coisas que a Cida estava mostrando, né? Quer dizer, a gente sabe o que a maioria das pessoas precisa, né? Isso a gente sabe, né? Tá ali Pix, por exemplo, né? Como uma das coisas que a gente mais precisa, né? E a hora que a gente tem algum aplicativo que tem um botão de Pix funcionando dentro do aplicativo, para a pessoa, como a Cida falou, não importa muito se aquilo é um banco ou não é, quer dizer, a experiência de poder fazer pagamentos, ela é muito forte e ela acaba acontecendo. Mesma coisa para ter um cartão, fazer um pagamento por aproximação e por aí vai. Então, mas a gente sabe que isso não é o fim da linha, né? Quer dizer, tem muito mais coisas acontecendo que a gente precisa fazer acontecer para poder ticar toda aquela cartela de bingo lá do que as pessoas estão querendo, o que as empresas estão querendo. Então, eu queria também mostrar um pouco de algumas coisas e conectando com os outros painéis de hoje também. A gente começa a ver, quer dizer, cada vez mais essa interconexão de sistemas. Então, a gente, eventualmente, um único aplicativo vai ser insuficiente para resolver todas as coisas que uma pessoa poderia querer, mas a gente consegue integrar plataformas, a gente consegue conectar plataformas, e a gente consegue também fazer coisas muito interessantes com os dados de pagamento que a gente já tem disponível hoje. Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo, a gente tem uma plataforma de conta de pagamentos, que é uma plataforma para ter saldo, extrato, fatura e por aí em diante, e a gente conectou essa plataforma com o ChatGPT para possibilitar que as pessoas façam pesquisas em linguagem natural, por exemplo, e que possam perguntar coisas do tipo: quanto que eu gastei esse mês de supermercado? Ou quanto que eu gastei esse mês de restaurante? Então, a gente começa a ver que aquele monte de serviços que a Cida mostrou lá, eles estão cada vez mais conectados e a gente precisa de uma plataforma que a gente consiga juntar coisas, né? Claro, com aqueles pilares, né? Podendo prover mecanismos de ter um bom atendimento, podendo prover as coisas de forma segura, né? Não adianta nada fazer tudo isso e não existir segurança por baixo do processo, e que também que as pessoas se sintam seguras, né? Então é importante também trabalhar nessa percepção de segurança das pessoas. Então, assim, tem muitas outras coisas que a gente pode fazer, e é também por isso que a gente está muito empolgado aí com esse momento que a gente está vivendo aqui na Evertec e MySync, né, de combinar forças e ter uma plataforma que é ainda mais completa, e a gente também tentar responder esses anseios aí dos clientes Evertec, dos clientes Sinqia, e é o anseio de todo mundo, né, de a gente ter pagamentos mais simples, mais seguros, mais rápidos, né, mais conectados, a gente poder fazer mais coisas interessantes aí. Então, é um pouco disso aí que a gente queria rapidamente falar. Acho que a gente também quer deixar um tempo para perguntas, né, Bruno? Eu não sei. Desculpa, eu tinha colocado. Eu estava aqui preocupado com o tempo e a gente quis mostrar um exemplo assim de um case, né, de o que dá para fazer com essas plataformas que a gente está falando, né? Então, queria dar o case de um cliente que é o iFood. O iFood quis lançar uma plataforma de benefícios e então é uma plataforma, conectar nessa plataforma, que é uma plataforma por APIs, colocar uma espécie de uma conta digital, e aí quando a gente fala de benefício é um pouco diferente, mas
fazer isso e fazer isso de uma maneira muito rápida, né? Então, é um cliente que nos dá muito orgulho, porque, entre outras coisas, a gente, da contratação, do contrato assinado, até a gente ter o primeiro cartão em produção, a gente levou 35 dias, né? Então, assim, coisas que no passado a gente demorava meses ou anos para fazer, a tecnologia tem permitido que a gente faça de uma maneira muito mais rápida e muito mais quase instantânea, né? Então, assim, a gente olha para isso também e imagina que outras coisas interessantes a gente pode fazer. E eu acho que esse também é o papo que a gente tem tido aqui, né, durante o Summit, de olhar para os produtos que a gente tem hoje, de vários segmentos, não só do segmento bancário, mas ver como que a gente pode ajudar empresas, conectando essas empresas em serviços financeiros, né? Então, a gente pode fornecer um cartão de cashback para resolver problemas, a gente pode conectar Pix e receber e enviar pagamentos de praticamente qualquer empresa e qualquer solução e produto. Então, essas coisas elas estão acontecendo e a gente queria dar um exemplo concreto aí do que tem sido feito. Mas agora sim, passo a palavra de volta para o Bruno. Legal, obrigado. Eu não sei se tem mais slides. Tem. Sabia que ele estava aí. Time de produto. A gente adora pesquisa, cara. Pesquisa, a gente gosta de pesquisar, de fazer questões. Então, gente, a gente não podia fechar essa apresentação antes de tocar nesse ponto. Ser um banco digital não significa ter um aplicativo, ter um canal de atendimento, ter um nível de sofisticação. A gente precisa de alguns pilares para dar andamento. O primeiro deles é uma liderança digital. Por quê? A gente precisa que as decisões sejam embasadas em preceitos e dogmas que sustentem essa evolução. Tá? Então, não adianta, às vezes, a gente ter uma série de sistemas, uma série de conexões, onde a gente não consegue dar uma continuidade sustentável com isso, tanto para fora como para o nosso próprio time dos nossos colaboradores. E aí o tema de eficiência operacional vem a reboque com os ganhos exponenciais. Aquele assunto que aparece nos 5 anos consecutivos, onde os clientes buscam melhores tarifas e condições, estão embasados com os ganhos exponenciais. A gente não consegue chegar nesse resultado aplicando 1 mais 1. Nós precisamos aplicar 1 e receber 1000. E é só com os ganhos exponenciais que nós conseguimos. E aí a gente embasa até os outros painéis também com todas essas tecnologias e essas possibilidades mais disruptivas, como nós falamos antes, que é a inteligência artificial, o Open Finance, entre outros mais que vocês vão ver nos painéis de amanhã. E aqui são alguns exemplos de como a Sinqia e a Evertec aplicam isso dentro de casa. Em alguns casos, a gente vende também, tá? Que são aceleradores internos de produtividade para transformar o nosso trabalho de uma forma mais simples, provendo ganhos exponenciais. Tá? Eu não vou falar em todos eles, tá? São iniciativas de inteligência artificial, de conectores, isso daí daria um outro painel. Mas era isso que eu queria deixar de recado, porque eu acho fundamental deixar esse disclaimer, porque eu vejo muito, às vezes, comentarem sobre transformação digital, e não é só a gente colocar um chatbot, colocar um aplicativo, a gente realmente precisa entregar o valor na ponta, que é o nosso cliente. Então é isso, gente, que eu ia fechar aqui com os meus colegas. Não sei se alguém tem algum comentário, tem alguma colocação, antes da gente passar para as perguntas do público online presencial. Podemos ir para as perguntas? Armandão, chega mais. Bem, gente, temos uma pergunta aqui primeiro, diretamente para a Cida. Do Eduardo. Cida, boa tarde. O que o cliente quer quando deseja empréstimo facilitado? Por exemplo, que aprove o valor sem analisar crédito? Eu duvido muito. Né? Eu acho que para a gente pensar em facilitação, a gente precisa pensar, antes de mais nada, nas dificultações que acontecem hoje. Né? Ver o que acontece hoje, quais são as barreiras.
começando do tradicional, você entra num banco, né, desses mais tradicionais. Às vezes, um cliente não consegue nem passar na porta, literalmente. Muitas vezes. Né, aquela porta giratória maldita. Mas tudo bem. A gente falou muito sobre inteligências de crédito, que olham simplesmente, acho que foi a Dani, né? Desculpa, aquela moça que estava no primeiro, a Rafa, que estava no primeiro. Se a pessoa tem, às vezes, uma dívida, isso vira uma barreira de entrada para ela. Quando a maioria das instituições não consegue olhar uma circunstância, né, uma história da pessoa por outros vieses. E é isso que, muitas vezes, a maior parte das pessoas não tem essa visibilidade. Pensa que nós estamos falando de um consumidor lá da ponta, C, D, E, que olha e fala assim, eu não tenho direito a ter crédito. As pessoas, eu escutei isso, eu vi foi um post no Instagram de uma mulher preta entrando num banco. Ela já entra com aquela impressão de que eu não vou conseguir. Porque existe uma cultura e existem até racismo estrutural, onde a pessoa não se sente capaz de ter o crédito. Então, a instituição abrir essa prerrogativa, olhar para esse consumidor, ter uma comunicação eficiente, faz com que ela se sinta capaz de receber esse crédito. E que, muitas vezes, você vê instituições como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, ganhou um prêmio nosso no ano passado porque ela bancarizou mais de 2.000 mulheres, mães, né, provedoras de família, que jamais conseguiriam uma linha de crédito. E o que elas queriam, gente? R$2.000. R$2.000. É nisso que a gente precisa pensar. Quando as pessoas pedem crédito facilitado, ninguém está querendo comprar uma casa. Às vezes, eles estão querendo comprar uma bicicleta para fazer uma entrega. E a gente vê SCDs, hoje em dia, fazendo isso, por exemplo. Olhando para uma determinada carteira, para um aquário fechado e oferecendo essas oportunidades, porque conhece esse consumidor por outros vieses diferentes de só aquele que é oferecido pelos birôs tradicionais. Obrigado. Alguém quer fazer pergunta presencial? Então tá, temos mais uma online, essa é longa. Pessoal, no atual cenário de transformação digital, observamos uma rápida evolução nos produtos e serviços bancários. Como as instituições financeiras estão enfrentando os desafios associados a essa transformação para oferecer produtos e serviços inovadores aos clientes? Além disso, de que maneira a integração de tecnologias emergentes, como inteligência artificial e blockchain, estão moldando a evolução destes produtos e serviços? E continua a pergunta, calma. E quais estratégias estão sendo adotadas para garantir uma transição suave, mantendo a segurança e a confiabilidade tão essenciais no setor financeiro? Isso é a redação. Quem tiver a resposta dessa pergunta vira CIO do ano. Não é? Vou repetir só a primeira parte. Vamos achar aqui. Como as instituições financeiras estão enfrentando os desafios associados a essa transformação para oferecer produtos e serviços inovadores aos clientes? Posso responder essa aqui. O que eu tenho observado é que separa em duas partes ali. Tem a parte dos bancos mais antigos, onde tem um legado muito significativo, onde eles precisam dividir o esforço na inovação de uma forma mais moderada para conseguir manter todos os seus legados, evoluí-los ao longo do tempo e também não deixar a onda dessa inovação passar. A segunda parte já são os bancos mais recentes, as fintechs mais recentes, elas não possuem tantos legados ou algumas não possuem legados nesse sentido. E aí elas focam de uma forma mais concentrada na inovação. Tá? Então, acho que essa decisão acaba sendo facilitada
nesses pontos, pelo que a gente observa do nosso portfólio de clientes. Aí, gente, não sei se vocês querem complementar, então passar para a próxima parte da pergunta. Tá. Eu acho que os bancos tradicionais eles têm estão aí nessa estrada há mais tempo e são muito importantes, deixando muito claro isso, né? Esses caras fizeram a gente chegar até aqui. Eles têm uma preocupação muito grande com esses novos entrantes, né? E aí cada um está adotando uma estratégia diferente. É isso. Existe uma preocupação, existem várias ações que eles estão fazendo. Você vê algumas grandes instituições colando, trabalhando muito próximo de hubs de inovação, outras desenvolvendo as suas áreas de inovação internamente. Acho que isso tudo é muito saudável, né? Muito inclusivo. E as fintechs, né, ela já vem com uma pegada já diferente, não tem um legado. Canta. Né? A gente tem uma publicação na Cantarino Brasileiro que chama Anuário Brasileiro de Bancos. Todos os anos, a gente pesquisa justamente junto a essas instituições grandalhonas, né, sobre como eles vêm atravessando esses processos. E tem dentro do nosso site, se vocês forem buscar, o resultado desse questionário que a gente manda para eles, e a gente busca perguntar justamente sobre essas prioridades. E a gente vê uma quebra de paradigma interna deles. E um exemplo é, por exemplo, a nuvem. Que, quando começou-se essa história de nuvem, para um banco era um pecado mortal básico usar uma nuvem pública. E hoje, 70% desses bancos já estão usando nuvem pública. Por quê? Porque, inclusive, é mais fácil alcançar o padrão de segurança e o padrão de governança, né, com uma nuvem pública, até do que tentar implementar todos esses níveis internamente. Então, quando a gente olha para isso, a gente vê primeiro que eles não estão tentando fazer tudo junto, dois de cada. Estão departamentalizando, experimentando muito, usando inovação aberta e quebrando esses paradigmas de não, eu só consigo fazer se for sozinho. Eu escutei uma vez um caso, né, de um desses grandes bancos que tem seguros antigos e que deu um problema num desses sistemas legados, que era seguro de caminhão. E quando eles foram ver, o troço estava desenvolvido... Tem gente aqui que não vai saber do que eu estou falando, era de COBOL. Né? Então, e a pessoa que tinha desenvolvido esse aplicativo já tinha se aposentado. Eles tiveram que desaposentar a criatura para poder corrigir o problema que estava acontecendo no sistema. Né? Vai que... Então, olha-se para essas coisas e a gente vê que precisa quebrar esses paradigmas, e eles estão fazendo isso para conseguir realmente inovar de uma maneira legítima e sem hipocrisia. Eu acho que também, acho que a vantagem da pergunta aberta é que a gente pode responder quase qualquer coisa também, né? Mas eu ia dizer também que, compartilhando um pouco de experiência que a gente tem visto, acho que para resolver o problema, é o que a Cida falou, praticamente resolve o problema da vida, do universo e tudo mais, se responder bem aquela pergunta ali. Mas acho que um ponto que eu queria adicionar é que, quando a gente olha para a maneira de resolver esse problema, acho que não tem uma solução só. E eu acho que os bancos estão, bancos e outros players estão olhando para isso também de uma forma um pouco mais holística e não tentando oferecer uma bala de prata que vai resolver. E a gente tem essa tendência, né, de, não, agora tem... Tal coisa é a bala de prata e não pode nomear o que você quiser, né? Foi blockchain uma época, IA, Pix, a gente pode falar de qualquer tecnologia e a gente vai ter todo mundo achando que, por um tempo, aquilo ali vai resolver todos os nossos problemas. Eu acho que quando a gente consegue combinar as tecnologias e entender que nenhuma tecnologia é absoluta, a gente precisa, né, combinar as coisas e não tem bala de prata, tem muito trabalho e tem conexão, etc. Eu acho que é uma maneira mais pé no chão de resolver o problema. O brasileiro ele tem no DNA dele a criatividade. A gente é bom pra caramba para criar. Os memes, a fraude e soluções muito bacanas, entendeu? De tecnologia. Daí que a gente tem vários exemplos de inovação.
nosso DNA tem lá o gene da criatividade. Tá, gente, vou só continuar afinal aqui, mas eu acho que vocês responderam também, que é exatamente falando como integrar essas tecnologias emergentes. Então, eu entendo que foi respondida, gente. Mesmo estendendo um pouquinho, nós conseguimos responder ela toda. Obrigado, Vitória. Gente, acabou nosso tempo aqui. A gente tem uma forte cobrança, como a Cida falou, desculpa o pessoal online, a Torre Verde está esperando todos nós, mas brincadeiras à parte, queria agradecer a participação de todos vocês, tanto o nosso público aqui presencial, como o nosso público online. Queria deixar o convite para a continuidade amanhã. Amanhã tem uma série de painéis bastante interessantes também. Não perca a oportunidade de participar com a gente. Tá? É bastante prazeroso, é uma honra participar desse evento, assim que a Evertec proporcionando esse incremento aí de conhecimento e tecnologia para o mercado financeiro nacional. Tá bom, gente? Então, fico por aqui.